irmãs, meus irmãos, estamos de novo aqui para estudar mais um capítulo do livro do Apocalipse. Não há dúvida que o livro do Apocalipse está sempre sujeito a muitas interpretações. Ainda há tempos uma irmã podia fazer o comentário, a irmã Roseli, dizendo que há muitas interpretações e que às vezes nós ficamos confusos. No entanto, eu penso que o mais importante é nós concentrarmos-nos no objetivo do escritor e saber que ele tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão a passar por diversas dificuldades. E é esse o objetivo pelo qual nós nos encontramos aqui mais uma vez para estudar agora o capítulo 9. Apocalipse, capítulo 9, eu vou ler a versão que tenho. O quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caíra sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à terra, à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na fronte o selo de Deus. Foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte, e de modo algum a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. A aparência dos gafanhotos era semelhante à dos cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia como que umas coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos que correm ao combate. Tinham caudas com ferrões, semelhantes às caudas dos escorpiões, e nas suas caudas estava o seu poder, para fazer dano aos homens por 5 meses. Tinham sobre si como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. O sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que se acham presos junto do grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 2 miríades de miríades, pois ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão. Os que sobre eles estavam montados tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e das suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos estava nas suas bocas e nas suas caudas, porquanto as suas caudas eram semelhantes a serpentes, e tinham cabeças, e com elas causavam dano. Os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para deixarem de adorar aos demónios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. E este é o texto do capítulo 9, que fala de mais 2 trombetas, e nós vamos referi-las neste comentário.
É provável que as descrições de João tenham provocado e ainda provoquem horror e pesadelo na mente das pessoas. E é isto que muitas pessoas têm procurado viver, infelizmente, quando olham para estes textos e ficam aterrorizadas. Ainda há pouco tempo surgiu na internet, pelo menos em termos do Facebook ou Instagram, uma série de pessoas dizendo que ouviram no céu, nestes tempos de pandemia, um som muito estranho. E a partir daí, várias pessoas começaram a associar isto com as trombetas do Apocalipse. Algumas até afirmando que já tocou a segunda, só faltam apenas mais 5 e depois vem o fim do mundo. No entanto, quando nós olhamos para aquilo que João nos descreve, acima de tudo, aquilo que ele quer é que as pessoas ou os seus leitores tenham consciência de que as dificuldades e os perigos a que o mundo está sujeito não estão fora, de maneira nenhuma, do controle de Deus. E isto é claro no próprio texto. Este texto está muito relacionado com o livro do profeta Joel. Se nós lermos o primeiro capítulo e o segundo, nós iremos encontrar exatamente esta relação. Desde o capítulo 1, que Joel fala exatamente da invasão dos gafanhotos, aos quais ele mesmo identifica com uma nação poderosa e inumerável, cujos dentes são como os dentes de leão. Isto nós encontramos em Joel, no capítulo 1, versículos 4 até ao versículo 6. As vinhas são destruídas, os rebanhos e o gado passam fome porque não há pastagens, diz lá Joel. É um povo que ateia fogo aos pastos e às árvores. E com isto, Joel identifica o dia do Senhor como um dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de negrume, em Joel no capítulo 2, versículo 2. Ora, o cenário dos gafanhotos era muito comum por aquelas bandas. Ainda este ano nós verificamos que durante o mês de março e abril o nosso planeta assistiu a uma praga de gafanhotos vindos do deserto de África. O cenário é preocupante, pois apresenta avultados prejuízos não só para a economia, mas também para a própria sobrevivência humana. João diz-nos que a cabeça dos gafanhotos, ou se nós quisermos chamar locustas, há uma pequenina diferença entre gafanhoto e a locusta, tem quase o efeito de um cavalo. É por isso que, de uma forma geral, os italianos chamam ao gafanhoto de cavaletta. E os alemães atribuem o nome ao gafanhoto de Oipferd, que na realidade significa cavalo. E, portanto, estes gafanhotos, é interessante que eles deslocam-se em bandos que mais parecem um exército comandado por um líder. E não é fácil combater um exército destes quando eles surgem em bandos de quase 1 km², por assim dizer. Não podemos esquecer que a sua produção é tão rápida, assim como também eles duram pouco tempo, mas as fêmeas costumam depositar cerca de 300 ovos por dia. Ora, de facto, a estes gafanhotos, agora, de acordo com aquilo que João diz, é que eles estão interditos, impedidos de destruir as plantas e a vegetação. O seu ataque era dirigido única e exclusivamente a todos os homens que não tivessem o selo de Deus. Portanto, isto significa que esta trombeta, ao ser tocada, ela vai descrever exatamente problemas, não agora com a natureza, mas problemas com o próprio ser humano. O ser humano é que é afetado. No entanto, nós verificamos que o texto diz que eles não deveriam de matar os seres humanos, apenas atormentá-los de tal forma que se parecesse com a dor que um ferrão do escorpião provoca quando espeta no ser humano. A palavra usada por João é mais do que atormentar propriamente, pois ela mesma significa torturar, e quase nós poderíamos dizer assim, torturar as pessoas. O que nos deixa assim um bocado apreensivos com isto. No entanto, esta palavra descreve uma intensidade especial da tortura. Para além desta dor intensa fisicamente, a palavra também pode descrever o sofrimento mental, como nos diz em segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 8, em que realmente esta
tortura da alma que Ló viveu e experimentou por causa do comportamento iníquo dos sodomitas. E, portanto, esta mesma palavra é usada ali em 2 de Pedro, no capítulo 2, versículo 8, falando deste tormento mental, tormento espiritual e até emocional, provavelmente. No entanto, aqui a palavra, sem dúvida, deve estar a referir-se a um tormento físico. João descreve que este tormento era tão intenso que as próprias pessoas buscavam até ocasião para morrer. Diz-nos o versículo 6: naqueles dias os homens buscarão a morte e de modo algum a acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. O desespero conduz exatamente a uma busca de morte. Torna-se claro que o autor usa aqui a imagem mitológica da personificação da morte que era habitual desde os tempos da Grécia clássica. As situações de aflição, em situações de aflição, digo, as pessoas preferem realmente procurar a morte em vez, propriamente dito, de ver qual será a solução para aquela situação. Nós poderíamos já adiantar que, no fundo, aquilo que João diz é que as pessoas preferem morrer a arrependerem-se dos seus pecados. A descrição dos gafanhotos dá-nos a ideia de mais um exército daqueles tempos que por onde passava destruía tudo e deixava um rastro, de facto, de miséria. Não terá sido por acaso que o autor usou a palavra semelhante, e é isso que nós encontramos aqui neste texto. Algo semelhante a esta aparência que nós encontramos no versículo 7, em que essa semelhança dos gafanhotos está associada então aos gafanhotos, a um exército, digo, cavalos aparelhados para a guerra. Isto sim é o que o texto diz. Portanto, os gafanhotos têm a aparência, são semelhantes aos cavalos aparelhados para a guerra. E depois João descreve aqui toda uma série de coisas que nos fazem pensar exatamente naquilo que acontecia em termos de cavalos preparados para a guerra. Certamente para o leitor isto significava que os gafanhotos são o mesmo que os exércitos preparados para essa guerra. O profeta Joel já tinha dito também, tinha feito um comentário semelhante no capítulo 1, versículo 6, ele exatamente refere isso. Portanto, é natural que João também tenha feito uma descrição em que para ele o que se passava realmente era algo associado àquilo que o exército romano tinha feito e mesmo assim outros exércitos também, outras guerras de outros povos que tinham combatido os romanos. E nós podemos lembrar que no exército romano a cavalaria tinha um papel muito importante. Aliás, eu penso que em todos os exércitos a cavalaria sempre teve um papel fundamental, porque é com a cavalaria que se mostra o poder e o ser acima, o ser superior exatamente aos outros exércitos. E normalmente a cavalaria era aquilo que constituía a base da organização militar, mesmo no tempo de Roma. E as guerras naquele tempo visavam sobretudo os saques e os motins, como nós sabemos. Eles não esperavam deixar sobreviventes, a não ser que isso lhes interessasse. E nós encontramos vários episódios na história que efetivamente a guerra provocava tanta destruição. João fala dos cavalos aparelhados para a guerra. Diz ao mesmo tempo que nas suas cabeças estavam umas coroas semelhantes ao ouro. Semelhantes ao ouro, mais uma vez. João usa imagens, usa símbolos, no fundo para falar daquilo que ele efetivamente quer. Inclusive os seus rostos eram como rostos de homens. Ora, tudo isto nos faz lembrar exatamente isso. No exército romano havia uns capacetes que tinham então um certo rebordo, em que normalmente eram reluzentes. Aliás, praticamente as armaduras naquele tempo tinham um certo brilho, porque isso era importante para ofuscar, principalmente quando estavam voltados para o sol, isso ofuscava então
os olhos dos seus adversários. E é esta imagem que nós acabamos por ter aqui. Havia capacetes variados e até com muitos feitios. Alguns até tinham aqueles penachos feitos com as crinas de cavalos, o que dava ao seu utilizador um aspecto impressionante e às vezes até aterrador. A visão de João ainda se torna mais atroz quando ele acrescenta expressões tais como couraças de fogo, ruídos de carros de cavalos e caudas com aguilhões, o que isto faz logo associado exatamente aos escorpiões. Tudo isto que João descreve era para provocar dano nos seres humanos durante algum tempo. Portanto, todas estas referências lembram, acima de tudo, o sofrimento que as pessoas tiveram em tempos de guerra. É verdade que as guerras não duram muito tempo, nem permanecem no mesmo sítio durante muito tempo, mas todas elas, e principalmente estas descrições que João nos dá aqui, conduzem exatamente a esta interpretação de que os gafanhotos, afinal, são homens preparados para a chacina, homens preparados para ferir, magoar, provocar exatamente dor tremenda. Agora, este exército tem um rei, como nos diz o versículo 11, a quem João identificou exatamente com o nome hebraico e um nome em grego. O nome hebraico é a palavra Abaddon. Não há dúvida que esta palavra em hebraico significa destruição, enquanto que a palavra Apollyon é uma palavra grega que está associada com o verbo apoliomi, e este verbo também significa destruir. Mas como está num particípio presente, então este verbo em si pode fazer referência ao destruidor. É possível até que haja aqui um jogo de palavras que o próprio João esteja a fazer com o deus grego chamado Apolo. Se nós lembrarmos, ou pelo menos se lêssemos na Ilíada, Apolo é um deus violento, é um deus causador de pestes, é um deus que lança raios de fogo sobre os soldados gregos porque ele tomou o partido dos troianos e então quis destruir os gregos. E ele deixa muita destruição pelo caminho, de acordo com a Ilíada de Homero. Se nós lêssemos Ésquilo na sua obra Agamemnon, nós ouvíamos Cassandra também dizer exatamente assim estas palavras: Apolo, Apolo, Senhor dos caminhos, verdadeiro Apolo para mim, já que me destruíste facilmente pela segunda vez. Reparem nestas palavras, efetivamente, de Cassandra. E há aqui, certamente por Ésquilo, um jogo também de palavras entre a palavra Apollon e o verbo apoliomi, que significa destruir, como nós dissemos. E, portanto, Cassandra está a dizer Apolo, Apolo, Senhor dos caminhos, verdadeiro Apolo para mim. Portanto, quando ela usa esta expressão verdadeiro Apolo para mim, provavelmente estará a dizer tu és um verdadeiro destruidor para mim. Porque logo a seguir a frase diz já que me destruíste facilmente pela segunda vez. Portanto, é possível que João também tenha usado a palavra Apolion neste jogo de palavras. Nós não podemos esquecer, inclusive, que a certa altura Domiciano retratou-se muitas vezes como o deus Apolo. Não bastava só ele dizer que era Senhor e Deus, como também associar muitas vezes a este mesmo Deus da antiguidade. O que pode implicar aqui que o próprio imperador ou a sua divindade patrona conduzirá estas hostes demoníacas à destruição de Roma. E não há dúvida nenhuma que a história de Roma é pródiga nestes aspectos. Se repararmos, o medo da dor e do sofrimento leva as pessoas normalmente a pedirem a morte o mais rápido possível, porque elas não conseguem aguentar quando há este sofrimento. Quantas vezes isto acontecia? Pessoas, estando mesmo feridas, elas pedem que lhe deem o golpe de misericórdia. Mas
O texto bíblico é muito claro em dizer que aqueles que têm o selo de Deus, esses não pensam da mesma maneira. Não significa que elas não serão atingidas pela destruição operada por estes exércitos ou por estas calamidades, mas estas pessoas estão conscientes de que Deus ainda continua no controle de todas as coisas e que se ainda estão vivas é porque Deus ainda tem um propósito para a sua vida. Os seus pensamentos serão pensamentos que as elevarão ao estatuto de pertença de Deus, porque o selo implicava exatamente isto. É interessante que M.T. Wright acaba por dizer, a determinada altura, no seu comentário: através desta visão, João quer que os seus leitores saibam que Deus e o Cordeiro permanecerão soberanos. Mesmo que o mal seja finalmente conquistado, como todos nós esperamos, e esta é a nossa convicção em relação àquilo que Deus vai fazer, ainda há um tempo em que lhe é permitido fazer das suas. O mal ainda continua a fazer das suas. E para quê? Para que ainda haja uma oportunidade para quem ainda continua aqui. A ideia que não queria que efetivamente estes gafanhotos, neste caso os exércitos, matassem, ou isto é, Deus ainda permitindo que eles ficassem pura e simplesmente feridos, era precisamente para dar uma oportunidade. E muitas vezes nós não reconhecemos essas oportunidades que Deus nos dá. Quando chegamos à sexta trombeta, o sexto anjo toca a sua trombeta, nós ouvimos exatamente algo de extraordinário, em que um dos anjos, uma das vozes que vinha das quatro pontas do altar, provavelmente nós lembramos ainda o lugar da presença de Deus e onde estavam todos reunidos e onde eram colocadas as orações, efetivamente, dos crentes. Agora nós temos exatamente esta ordem: solta os quatro anjos que se acham presos junto do grande rio Eufrates. Com esta referência, normalmente os comentaristas concordam que este texto reflete uma invasão dos partos. Sim, o reino dos partos era um reino que trazia muito problema para os romanos. E é natural que alguns ainda estejam lembrados exatamente daquilo que aconteceu no tempo de Nero. Como os partos fizeram com que os romanos sofressem pesadas derrotas. Esta indicação do Eufrates é esta lembrança. Muita literatura daquela época também nos informa que o próprio rio Eufrates serviu, no fundo, de fronteira entre o Império Romano e o Império Parto. Eles eram uma dor de cabeça para os romanos, como nós já dissemos, e pela sua atitude, pela sua postura para a guerra, fazia com que eles fossem verdadeiramente temidos, mais do que até os próprios bárbaros na fronteira norte, na Germânia, uma vez que o Império Romano também chegou a essas regiões. Agora, é evidente que João está a usar estas descrições como símbolos. E como tal, como símbolos, eles prestam-se para muitas interpretações. E é natural que, em primeiro lugar, estes textos sejam uma referência aos problemas que as pessoas enfrentavam naquela época. Se nós olharmos para os versículos 17 até ao versículo 19, nós encontramos esta referência aos cavaleiros. E às vezes as pessoas que interpretam isto como sendo agora uma referência para os nossos tempos, e então dizem que isto são os tanques, ou são os aviões de guerra, aqueles aviões usados para lançar bombas, sejam elas atómicas ou biológicas. De facto, não é isso que nós encontramos propriamente aqui. João identifica, claro, aqueles cavaleiros com algo estrondoso, algo fascinante e algo aterrador ao mesmo tempo. Mas ele está a escrever para os seus irmãos. Ele está a escrever para os seus companheiros de luta na fé cristã. Por isso, estes cavaleiros certamente podem trazer na memória das pessoas aquilo que era importante
na história da humanidade. Nós encontramos então este aspecto aqui tão importante, que as pragas que nós encontramos agora são pragas destruidoras do ser humano. Vejam exatamente aquilo que o texto nos diz. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 2 miríades de miríades, pois ouvi o número deles, mais uma vez. Esta referência, eu ouvi o número deles. E que a questão deste ouvir os números é para demonstrar assim, que eram exércitos numerosos, numerosíssimos. E isso era importante naquela época para vencer batalhas. No entanto, este texto acaba por nos referir no versículo 18 estas 3 pragas, por estas 3 pragas. Portanto, o que o autor está a falar é exatamente de pragas. Pragas certamente provocadas pelas guerras, pragas provocadas por estas atrocidades constantes. Daí que quando se fala exatamente destes cavaleiros montados têm couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. É interessante, sem dúvida, até estas relações. Couraças de fogo, couraças de jacinto, couraças de enxofre. O que é que isto efetivamente quer dizer? E porquê colocar aqui, no fundo, o próprio jacinto? Estas pragas destruidoras do ser humano mostram que estas relações aqui são efetivamente relações com a destruição. Se as cabeças dos cavalos são vistas como ferozes, porque são parecidas com as cabeças dos leões, da cabeça sai fogo, fumaça e enxofre também. Portanto, temos couraças que são de fogo, de jacinto e enxofre. E temos bocas de onde sai fogo, e depois do fogo nós temos então a fumaça, digo, e o enxofre. Portanto, aqui no final do versículo 17. Será que as duas estão relacionadas? Eu penso que sim. Falar de couraças de fogo e de jacinto e de enxofre é o mesmo que falar de bocas que vomitam fogo, fumaça e enxofre. Há quem tenha visto aqui até uma série de relações, principalmente com a questão das cores. As couraças são da cor do fogo, que é o vermelho, da cor do jacinto, que é o azul, e da cor do enxofre, que é normalmente o amarelo. Mas eu acho que vejo aqui algo mais do que isto. Eu vejo uma ligação exatamente com a mitologia grega, particularmente com o deus Apolo, porque na sua ira este deus Apolo era capaz de lançar fogo, nas suas paixões era capaz de fazer brotar jacintos e mesmo assim continuar a ser divino. Eu vou explicar o que é que acontece efetivamente aqui neste texto. Quando nós verificamos estas referências das couraças de fogo de jacinto, a palavra jacinto é de facto uma palavra associada com uma planta bonita até. E porquê? De acordo com a mitologia grega, parece que Apolo vivia de facto uma paixão com um jovem chamado Jacinto. Mas numa discussão, pelos vistos, parece que Apolo acabou por matar Jacinto, ainda que acidentalmente dizem alguns, mas desta morte do sangue, então Apolo fez surgir jacintos. Do sangue fez surgir jacintos. Portanto, é natural que isto esteja associado com toda esta mitologia, até porque a própria palavra que é traduzida por enxofre é uma palavra que também poderia ser traduzida por divindade. E ao mesmo tempo isto continua ligado ao versículo 11, como nós verificamos em relação ao texto anterior, na trombeta anterior. Tinha sobre si como um rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Por conseguinte, isto ao mesmo tempo deve estar ligado, este mesmo versículo 17, deve estar ligado àquilo que os próprios imperadores também viviam e pensavam acerca de si mesmos. Não deixavam de maneira nenhuma de
dar largas à sua ira, e tantas vezes nós encontramos isso, assim como também se deixavam levar pelas paixões e muitas vezes apelavam à sua divindade. Nos conflitos que existia normalmente entre Senado e Imperador, havia sempre estas relações. Por isso, das bocas dos imperadores nós podíamos esperar tudo. Tanto atacavam pela frente como eram capazes de atacar por trás. Ninguém podia confiar verdadeiramente nestes líderes, que no fundo eram aqueles que procuravam controlar. Entretanto, perante todas as calamidades e atrocidades, os outros seres humanos não se arrependeram. E é isto que o texto de João nos dá. João está consciente que nada do que aconteceu anteriormente, tal como a destruição massiva dos judeus no ano 70, em que, de acordo com alguns relatos, mais de 5.000 judeus foram crucificados e espalhados pelos muros da cidade. Os constantes terremotos que antecederam inclusive a erupção do Vesúvio, que destruiu Pompeia e destruiu a cidade de Herculano no ano 79. Não esquecendo também, por exemplo, que no ano 80 assiste-se a uma epidemia grave que num só dia matou cerca de 2.000 pessoas. Ora, isto naquele tempo faz-nos lembrar que estes acontecimentos, mesmo assim, não criaram nas pessoas um certo temor que as levasse ao arrependimento. E é por isso que João acaba por dizer aqui que nada daquilo fez com que as pessoas se arrependessem das suas obras más, para deixarem de adorar aos demónios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Isto faz-nos lembrar exatamente aquilo que acontecia naquela época. Havia aqui uma indireta, por assim dizer, aos imensos bustos e estátuas de imperadores que eram colocadas em diversas localidades para serem adorados. Mas João ainda continua a sua lista. Uma lista de coisas que as pessoas não fazem, como não se arrependem, por exemplo, dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. E parece que aqui termina exatamente esta revelação, ou esta visão, após o toque desta sexta trombeta. Mais uma vez, nós podemos ver que o mistério da maldade e o modo como Deus lida com a maldade deixa-nos, às vezes, sem fôlego. Muitas vezes até assustados. Mas o escritor bíblico, e muitas vezes até Jesus também, acabou por ensinar-nos que nós não podemos pôr de parte esta realidade. A realidade existe. E colocar de parte ou ter esta atitude de dizer não quero saber disso para nada é correr um risco muito grande de fazer o mesmo que estas pessoas impenitentes estavam a fazer. Nos nossos dias nós temos visto muita coisa terrível. O facto é que esta pandemia tem desviado a nossa atenção de pessoas que morrem diariamente por causa das guerras levadas a efeito por mentes doentias. De pessoas que morrem de fome por causa da ganância de outros seres que querem enriquecer à custa dos mais desfavorecidos. Sempre se ouvi dizer que na guerra é que está o grande negócio, não é? Há pessoas que gostam de usar esta frase. Ou então pessoas que dizem esta pandemia é um grande negócio para alguém, certamente. E nós não ficamos indiferentes, de facto, a isto. Monstros que surgem na história da humanidade, seja em armas ou em outros equipamentos militares, ou seja por a exploração dos recursos naturais do planeta, estas pessoas espalham o terror pelos corações humanos para alcançarem aquilo que eles mais almejam: o poder
e o império. Quantas pessoas não querem, efetivamente, formar um império? E nós ouvimos falar desses impérios que algumas pessoas têm. Passagens como estas são úteis para nos abanarem da nossa letargia espiritual. Elas dão-nos a oportunidade para verificar exatamente a realidade, aquilo que se passa. João estava a mostrar a realidade aos crentes naquela época e, ao mesmo tempo, usando todas estas imagens que nos parecem fantasmagóricas, mas que são necessárias para as pessoas serem abanadas. Estas passagens denunciam as nossas fantasias de que a vida continuará a sua rotina normal e que aquilo que acontece aos outros não nos acontece a nós. Por outro lado, estas passagens dão-nos um abanão naquilo que estamos a fazer e que achamos que não fazem moça na nossa vida espiritual. Quantas coisas destas nós fazemos? É caso para nós perguntarmos: que demónios estamos nós a adorar? Talvez estejam a dizer: nenhum. Eu não tenho nenhum demónio. Será isso verdade? Será preciso nós elencarmos aqui quantos demónios? Lembrando que a palavra grega daimon também significa, acima de tudo, as divindades, os deuses inferiores, deuses aos quais as pessoas se agarravam para conseguir alguma coisa. Quantos deuses inferiores nós temos? Portanto, o texto não está a falar do perigo chinês, nem da sua competição económica, mas fala contra a adoração ou contra o endeusamento de líderes políticos ou mesmo de sistemas económicos. O texto fala contra os homicídios que se praticam diariamente, quer com armas, quer com palavras. Alguns dentro da própria casa, por causa da violência doméstica e dos abusos sexuais que se praticam sobre menores. Ah, sim, quantos? Não há. João realmente não está a falar da invasão do islamismo, como se isto fosse um perigo para o Ocidente, como algumas pessoas estão a ver. Mas João está a falar, sim, das feitiçarias. Reparem que a palavra feitiçaria é a palavra que está ligada aos fármacos, porque é esta a palavra grega que nós temos aqui. E que é aquilo que as pessoas buscam para viverem um mundo irreal, como se estes fármacos fossem a solução para todos os seus problemas. João não está a falar dos cartões de crédito, nem dos chips que algumas pessoas têm medo que lhes possam ser instaurados ou inculcados. Mas João está a falar exatamente da prostituição, palavra grega que deu origem à nossa palavra portuguesa pornografia, e como ela domina tantas pessoas e destrói inclusive famílias, casais, relacionamentos tão bons. E como as pessoas gostam disso e procuram efetivamente esses sites. João não está a falar do sistema económico, seja ele capitalista, seja ele socialista, mas João está a falar contra todo o sistema que rouba e explora os mais frágeis da sociedade para atingirem fortunas colossais, colocando-as depois em estabelecimentos financeiros onde se pode fugir ao regime legal e fiscal que existe normalmente num país. Deus continua a dar oportunidade para que os restantes 2/3 dos sobreviventes se arrependam destas coisas. Estas coisas que destroem o ser humano individual, familiar e socialmente. E, por conseguinte, acaba por também destruir o próprio planeta. Os cristãos que vivem comprometidos com o mundo devem pensar 2 vezes, porque nada daquilo que nós temos ou fazemos dentro do contexto da moral da sociedade, isto é, quando nós aceitamos os padrões da própria sociedade em termos morais e éticos, e pensando nós que isto é seguro, que estamos bem com todos, porque estamos no mesmo barco, então a ordem social como ela está, ela vai ser destruída de maneira catastrófica. E provavelmente é isso que nós não estamos à espera, mas que João nos quer mostrar.
João quer dizer aos crentes naquela altura também que eles precisavam de ser abanados com todas estas descrições, com todas estas provavelmente lembranças ou até potenciais acontecimentos que estariam para vir, porque, por exemplo, as invasões dos partos não foi só no tempo de Nero, embora houvesse ali realmente um período de paz ou de pelo menos de boa relação, a realidade é que posteriormente as guerras continuaram, a partir do ano 100, provavelmente. Uma das coisas nós podemos ter toda a certeza é que Cristo é a segurança concreta para a nossa vida. E que com todas estas catástrofes, ou com todas estas pandemias, ou com todos estes elementos e as guerras que graçam pelo nosso planeta e que nós agora nem as lembramos porque elas estão escondidas com a nossa preocupação com o coronavírus. Mas nós precisamos de estar conscientes que Deus nos está a chamar a atenção ao permitir que ainda muitas destas coisas aconteçam. Deus quer que as pessoas se arrependam. E o cristão tem a obrigação de dizer às pessoas que roubam, às pessoas que se prostituem, às pessoas que matam, às pessoas que se envolvem exatamente em fármacos ou então em drogas, que nada disso é a solução e que eles precisam se arrepender e voltar para Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que nós continuemos firmes no propósito de Deus.